motivo número 1 para a criança não desenvolver a fala é a criança que ela tem uma perda auditiva. Isso a gente acaba falando muito pouco sobre a perda auditiva, até porque a criança que ela já está com 2, 3 anos e ela não fala, muito possivelmente ela também não tem o entendimento de ordens em sequência. E o exame de audiometria, mesmo que ele seja audiometria comportamental, ele precisa que a criança ela siga algumas ordens na sequência. Quais são essas ordens, né, que ela vai escutar? Quando você escutar um som, você precisa levantar a sua mão. Ou quando fizer um barulho, o bichinho vai aparecer uma luz, vai acender e você precisa olhar pro bichinho. E isso, muitas vezes, a criança, ela ainda não entende essa sequência, né? Não sei se vocês já perceberam, a criança que ela tem dificuldades para falar é uma criança que a gente acha que ela já sabe tudo, que ela já entendeu tudo, mas é uma criança que ela faz tudo que é da rotina. Não é uma criança que ela tenha a compreensão de tudo. É tanto que você pode testar isso. Mas será? Quero testar minha criança. Pode testar. Você tem que perguntar para ela alguma coisa fora da rotina. Então, fora da rotina de classe, fora da rotina da casa, fora da rotina de atendimento. E eu faço muito isso com as crianças dentro do atendimento, assim. A gente tá ali brincando com um caminhão cheio de animais. E eu falo pra ele, dá a vaca. É uma ordem simples, uma palavra simples, uma ordem simples do conhecimento dele, porque eu não vou perguntar alguma coisa que ele não conhece, do conhecimento dele, mas eles ainda não sabem responder. Então, porque ele não entende nem o significado da palavra dá, e ele não consegue ali identificar todas essas nomeações para dar a minha vaca. E com isso, o que eu vou entender, né? A compreensão, ela pode também estar comprometida. Mas, e isso tudo, gente, faz uma parte da linguagem mesmo, né? Da linguagem receptiva, que é o tanto que eu entendo, e a linguagem expressiva, que é o tanto que eu consigo expressar para o outro. E isso, ai meu Deus, mas e agora? O que eu faço? É possível trabalhar, né? A gente trabalha com a criança lado a lado, para que ela possa se desenvolver nessa compreensão. Então aí eu já te falei, olha, 2 motivos para a criança ela não desenvolver a fala. Então, a criança que ela pode ter a audição comprometida e ela pode ter a compreensão comprometida. Lembrando que da audição, a gente também vai perceber aquelas crianças que é uma audição que ela está temporariamente com alteração, que são aquelas crianças que têm muito catarro no nariz e esse catarro pode ir pro ouvido. E como que você vai perceber? São crianças que, olha, sempre responderam para o nome, essas crianças sempre quiseram participar na aula, mas nessa semana a criança está com resfriado e ela deixou de responder. Então, isso acontece, tá? E essas crianças que deixam de responder, você já tá atenta. Olha, ela respondia, ela deixou de responder e ela está com gripe, vou sinalizar para os pais, porque daí ela precisa ir para o médico, porque tem um tratamento correto, que é para que essa secreção do ouvido saia do ouvido. Porque senão a criança, ela permanece com essa secreção no ouvido e isso dá um rebaixamento mesmo na audição. Essa criança passa a escutar abafado. Quando ela passa a escutar abafado, ela não consegue discriminar todos os sons da fala. E a principal consequência dessa discriminação dos sons que essa criança não tem, quando ela tá cheia ali de catarro, é para os sons das consoantes surdas e sonoras, que é a criança que depois ela vai trocar lá na escrita o F e o V,
Então era pra colocar V e ela colocou F. Era pra colocar B, ela colocou P. Então, essas crianças, elas vão ter consequências depois, se a gente não agir enquanto elas são pequenininhas. Mas fala assim, mas por quê? Porque quando ela tá lá escrevendo, já passou. É que ela não tem a memória da discriminação auditiva, do som. Quando ela estava aprendendo a falar, ela estava cheia de catarro. Então, em todo momento, gente, a gente precisa estar atento ao desenvolvimento dessa criança. Porque a gente acha, é só a fala. Mas por que ela não fala? O que tem ali, o que mais tem comprometido que essa criança não desenvolveu a fala? Depois eu falei pra vocês da compreensão. E agora eu vou falar do ambiente. Esse ambiente, o que acontece? Por que esse ambiente, essa criança, ela está numa família que todos falam, mas por que o ambiente não favorece que ela aprenda? Porque a criança, ela aprende sim pelo modelo, né? Então ela aprende pelo modelo, ela aprende pela rotina. Mas tem a casa que não tem a rotina. Tem escola que a rotina é só falada e não é colocado em figuras para a criança poder se sentir parte dessa rotina e ter entendimento. E quando a gente sabe que a criança, ela é totalmente visual e ela é concreta, só faz sentido para a cabecinha da criança, para o entendimento da criança, aquilo que ela está vendo. Aquilo que ela não viu, ela não consegue entender. Quer um exemplo muito claro disso? A criança que a gente tá brincando de esconde-esconde e ele se esconde e coloca a cabeça embaixo da almofada, ou ela tampa os olhos e ela acha que ela desapareceu. Por quê? Porque ela não se viu, ela não está mais se vendo ali naquele ambiente. Eu fechei os olhos, eu não tô vendo mais nada. Se eu não estou vendo, ninguém está me vendo. Então, é muito concreta a forma que a criança, ela se vê no ambiente e aquilo que o ambiente mostra para ela. Então, aquilo que a criança viu, o que ela viu na figura, o que ela viu no livro, o que ela viu na rotina com figuras, que é o apoio visual, é o que ela aprende. E por isso o ambiente, agora indo para as casas, né? A criança que ela vem da casa onde ninguém brinca com ela, porque ela acham, né, que ela sabe brincar sozinha, essa criança não tem um modelo para levar pra vivência dela. Ela não tem um modelo de brincadeira. Então é aquela criança mais quietinha, é aquela criança com uma brincadeira empobrecida, porque ela não tem o repertório, ela não tem o vocabulário para ela conseguir criar sozinha essas brincadeiras. Mas, Camila, eu não tenho tempo. Inclua a criança na rotina. Quando eu coloco a criança dentro da rotina, eu consigo usar todo o tempo que eu estou ali com a criança como uma forma de estimulação, né? Então, isso é muito importante para a criança, para ela conseguir se desenvolver. E depois vem os hábitos. Mas o que está dentro desses hábitos? E eu vou falar aqui para vocês. Chupeta, mamadeira e telas. Mas não precisa se assustar, porque tudo isso, a gente vê crianças, né, que vão pra escola, os pais deixam a criança lá com a chupeta na boca, tipo assim, professor, olha, eu não consegui tirar essa chupeta em casa, mas tá aí pra você. Mas a gente pode colocar uma regra de uso, né? Tudo com figuras para essa criança, tudo com figuras. Uma regra de chegou na sala, sabe naquela regra de que coloca a mochila, a lancheira e a chupeta dentro da mochila, né? E para isso, vocês vão criando, porque a chupeta é uma segurança da criança. A criança que vai com chupeta para a escola, é a segurança dela. Mas quando você faz esse trabalho, essa criança ela consegue fazer o vínculo, essa conexão com o professor, com o assistente, essa chupeta vai ficando desnecessária, mas ela pode se manter para a criança como um hábito. Mas é um hábito que vai trazer uma consequência ruim para a criança, porque ela deixa de falar, ou ela fala com a chupeta na boca e essa chupeta não tem a movimentação adequada
para conseguir fazer todos os sons que a criança precisa. Essa chupeta, ela também modifica a musculatura dessa criança. A musculatura fica flácida, porque não mexe, ó, toda hora assim. A língua fica rebaixada. Então, eu consigo trazer, com esse hábito excessivo, eu vou trazer uma consequência para a musculatura dessa criança. Além de respiração oral, as consequências são muitas. Então, a gente precisa entender quais são essas consequências e o que fazer com elas. E também as telas, né? Quando a criança, eu coloco ali as telas para a criança, eu falo que a criança ela se desliga do ambiente. E isso acontece realmente. Ontem mesmo, né? Meu filho tem um tempo de telas dele. Não é que é 0, mas ele tem o tempo de telas dele. E ontem eu falei com ele: filho, o que você quer de jantar? Você quer macarrão ou arroz? Né? E ele respondeu qualquer coisa. Ele tava ali no tempo dele de telas. Quando ficou pronta a comida, eu chamei ele pra jantar. E ele falou assim: eu não pedi isso. Falei: filho, você pediu. Ele: não, você nem me perguntou. E eu falei: perguntei sim. E o que era? Eu mostrei pra ele: olha o que as telas fazem com você. Porque você estava lá nas telas, você estava assistindo e você me deu uma resposta. Eu fiz e você nem lembra. Então as telas, gente, ela hipnotiza a criança de uma forma que tira a criança de dentro do ambiente. E a gente não pode deixar isso ser uma forma excessiva, né? Então tem aqueles momentos que pode apresentar, mas é melhor o mínimo possível. Porque a gente já sabe que em casa as crianças vão ter as telas. Então, quanto menos na escola, melhor. Ah, mas era só para eles verem a historinha. Tá bom, para ver a historinha. Mas depois não deixe de fazer um outro momento com essa mesma historinha, com fantoches, com os dedoches, com as crianças participando, porque você traz o movimento para a criança, você traz o gesto. A criança, que ela vê o gesto, ela vai querer reproduzir esses gestos e ela vai memorizar muito mais. Inclusive, essa semana eu usei na clínica, nos meus atendimentos, a história da Chapeuzinho Vermelho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Na próxima semana eu mostro pra vocês verem como que é. Super legal. É um quebra-cabeça pra montar essa história, pra montar o caminho da Chapeuzinho Vermelho até a casa. Daí tem os personagens, a Chapeuzinho, o lobo. Eu fiquei espantada em perceber que a maioria das crianças não conheciam essa história. É uma história clássica e as crianças não conheciam. Então, eu voltei. Ao invés de fazer o caminho com essas crianças, eu tive que reconhecer em qual etapa essas crianças estavam do conhecimento dessa história. E eu percebi que não tinham conhecimento dessa história. Então, eu voltei. Peguei o livro e fui mostrar e contar para a criança a história da Chapeuzinho Vermelho. Para depois a gente construir o caminho, porque senão não ia fazer sentido o caminho, o personagem, o lobo, né, ali naquela história, para criança que ainda não conhecia a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês é para a gente entender quais são os motivos para essa criança não desenvolver a fala. E é o que eu sempre falo, né? É possível desenvolver e destravar a fala da criança em até 8 passos. Muito possível. E eu mostrei aqui pra vocês alguns dos passos que você tem que percorrer. Porque não é milagre, não é mágica, mas é persistência, é dedicação e é um caminho, é uma jornada para percorrer e conseguir destravar a fala dessa criança. Agora eu vou responder algumas perguntas. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Aqui não tem nada. Mas eu vou responder algumas perguntas se vocês estiverem aí. Vou esperar aqui alguns minutinhos para vocês. É muito importante, né? Vou contar aqui uma história, tá? Enquanto vocês se preparam para fazer a pergunta. Inclusive, essa semana eu coloquei nos stories uma mãe que veio me perguntar, falou: Camila, eu quero a sua opinião. Meu filho tá na fono e a fono colocou pra ele momento de cineminha na terapia.
E o que você acha disso? Falei, eu acho que não. Né? Nas minhas terapias, gente, pra vocês terem uma ideia, nas minhas terapias, eu nem pego o celular, nem pra fazer uma anotação. O celular fica longe, somente com um cronômetro para tocar, porque eles sabem que quando toca finaliza a sessão. Mas não dá de forma alguma para manter, né, em terapia uma tela, né? Não, por quê? Porque a criança, ela aprende com o modelo do outro. Tem que ser um ser humano com essa criança para que ela possa aprender. E algumas pessoas falam assim, Camila, o que você faz para as crianças falarem? Eu falei assim, eu brinco com elas. Mas é uma brincadeira com estratégia e com objetivo. E que vocês, né, tem muitos pais, muito não, a maioria dos pais lá na minha sessão, eles entram na sessão, gente. Por quê? Porque eu quero que eles repliquem em casa. A minha sessão não é segredo. A minha sessão é para ser replicada. E é assim que eu faço com os pais dentro da sala. Vou responder aqui. Franciane, com algumas dicas suas, consegui destravar a fala do meu filho. Muito bom, Franciane, né? Ótimo seu depoimento. Assim, para que todos possam ver que sim, é possível destravar a fala do filho. E agora a minha missão está sendo para falar com os professores. Por quê? Porque a criança fica muito mais tempo. Gente, o meu filho mesmo fica integral na escola. Então, ele fica muito mais tempo na escola do que lá dentro da minha casa comigo. Então, vamos usar de todas as possibilidades para destravar a fala da criança. De todas as formas. Onde a criança está inserida, as pessoas têm que saber como destravar a fala. A Sônia, 1 ano e meio, fala mamãe, papai, entende alguns comandos, muito atrasado para a fala. Sim, com 1 ano e meio, a criança ela pode falar mais palavras. Então, se ele fala mamãe e papai, inclua também papá para comida, mamá para mamadeira, ou para o leite materno, aleitamento materno. Vá trazendo essas palavras com ele também e reveja aí alguns hábitos e rotina. Artiline, língua frenecto com frênulo aos 3 meses. Não foi feito reabilitação. Pode atrasar a fala? 1 ano e 2 meses. Atual começou a falar mamãe. Não, ele tá falando dentro, né? Ele poderia falar mais palavras, mas se ele começou a falar papá, você vai ampliando esse vocabulário dele. Não é necessário fazer reabilitação pós-frenectomia, principalmente com 3 meses. Não há necessidade, tá? O que tem necessidade, porque daí a fala é a movimentação da língua. Essa é a reabilitação, mas não há necessidade nessa idade que ele fez. Mas o vocabulário é linguagem. O que você precisa é trabalhar a linguagem dele, o vocabulário. É conversar, é ter momentos com essa criança de interação. Gente, muitíssimo obrigada. Eu agradeço vocês por esse momento. Aproveitem, quem ainda tiver dúvidas, me chama lá no direct, que eu sempre respondo. Um beijo, tchau, tchau!